quando que você começou a perceber que tinha algumas coisas na religião que não conversavam contigo? Também um caminho, sabia? Eu não sei determinar exatamente. Mas algumas coisas, por exemplo, quando eu comecei a perceber que certos discursos não faziam conexão com a vida real das pessoas. Porque uma coisa é você falar em tese, você falar teoricamente. Não, teoricamente, né? Tem até uma historinha, só para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Diz que no pântano as serpentes estavam matando muitos sapos. As serpentes estavam caçando, estavam envenenando os sapos, matando os sapos, comendo os sapos. E o líder dos sapos foi da saparia, né? O líder dos sapos foi conversar com a coruja. Disse: Dona Coruja, as serpentes estão nos atacando, tem muita cobra nos atacando, o pântano está muito cheio de cobras, e eu queria que a senhora nos ajudasse a entender como é que a gente faz para sair desse problema. E aí a coruja, com aquela sabedoria corujal dela, ela disse: olha, a melhor maneira de escapar das serpentes é voando. O sapo falou: como? Eu nunca pensei nisso. Voltou lá para os sapos e falou: olha, a coruja falou pra gente que a melhor maneira da gente escapar das cobras que estão nos picando é a gente voar. Aí ficaram todos ali em cima das folhas, dos ramos, e as serpentes vieram e eles tentaram voar e ninguém voou. Aí o líder dos sapos voltou à coruja e disse: Dona Coruja, a senhora mandou a gente voar e ninguém conseguiu. Ela falou: não. Teoricamente, essa é a melhor opção. Mas entre a teoria e a prática, tem um enorme abismo. Uhum. Como é que eu comecei a perceber? Que alguns discursos, eles não privilegiavam todas as pessoas, por exemplo. Eu, quando me levanto no púlpito da minha igreja, eu tenho que considerar todas as pessoas que estão ali. A mãe de uma criança que tem paralisia cerebral está lá presente. Uma jovem senhora que é paralítica e anda em cadeira de rodas. O outro que tem hipertensão. O outro que é cego. Na nossa igreja nós temos uma pessoa cega. Então eu não posso falar teoricamente sem contemplar todas essas pessoas, porque senão eu estou pregando uma mensagem seletiva para um grupo e desprezando o outro. E muitas vezes desprezando o grupo mais carente, que mais precisa, que se tornou a religião, principalmente aqui no Brasil. Um discurso que privilegia um grupo que já é abastado, que já é um grupo privilegiado. E aí quando os outros reclamam e dizem: pô, mas e eu? Aí a resposta da coruja: não, teoricamente isso vale para todo mundo. Não, teoricamente. Então essa distância entre o discurso e a existência real fez com que eu começasse a rever certas e determinadas afirmações. Eu não posso afirmar nada em nome de Deus, por Jesus Cristo, se eu não pensar, se eu não considerar as realidades mais diferentes e distintas que estão no meu auditório. E não só no meu auditório, na cidade de São Paulo. Eu não posso falar: Deus vai abençoar você e Deus tem coisas boas para você, quando eu sei que tem milhares de pessoas dormindo debaixo de viadutos. Tem gente sem casa. Tem crianças que moram em favelas na beira de córregos que não são mais córregos. São esgotos a céu aberto. Eu não posso falar para um grupo:
de pequenos burgueses ou de classe média e dizer, e aquele outro lá, e aquele pessoal lá? Não, aquele pessoal lá, teoricamente, eles é que tem que se virar com Deus. Não, não pode ser assim. Como uma história que eu li, que é verdadeira, da Segunda Guerra Mundial, que os alemães estavam soltando bombas em cima de Londres, estavam bombardeando Londres, e um grupo de religiosos e evangélicos estava orando, pedindo a Deus para que as bombas não caíssem em cima deles. Estão caindo, jogando bomba em cima de Londres, então vamos orar para não cair em cima da nossa cabeça. Aí alguém falou assim, é uma história verdadeira, que eu li num livro da Segunda Guerra Mundial. Falou para eles assim, mas espera um instantinho, vocês estão pedindo para que bombas não caiam na cabeça de vocês? E no vizinho? E na rua da frente? Aí o que eles disseram? Eles que orem para que Deus empurre as bombas para mais para frente. Isso é uma lógica totalmente egocêntrica, egoísta, da percepção do agir de Deus na humanidade. Deus não pode ser um Deus seletivo. Deus não pode ser um Deus que abençoa um grupo aqui. Esse é um Deus tribal, né? Esse é o Deus do Antigo Testamento, das religiões mais primitivas, que fazia chover no meu cercado. Só no meu cercado. Que só fazia o meu gado ser leiteiro de muitos litros de leite. Que só fazia a minha família ser abençoada. E os outros? Esse é um Deus paroquial, é um Deus tribal, quer dizer, é um Deus que só serve a nós. Uhum. E Jesus veio para mostrar exatamente o contrário. Que Deus é o Deus que faz o seu sol brilhar sobre todos e a sua chuva cair sobre todos. Em outras palavras, Deus está preocupado com a humanidade, não é com um grupo, não é com um segmento, não é com uma igreja, não é com uma religião, é com a humanidade, com todos. Cara, nós estamos hoje aqui fazendo esse podcast e está havendo uma carnificina em Gaza. Real, não é uma coisa... É porque às vezes as coisas quando estão a quilômetros de distância, a gente não considera bombas caindo em hospitais, matando gente dentro de um hospital. E eu tenho que considerar isso no meu discurso. Se eu não levar isso em conta na minha prática, no meu discurso, eu estou falando de um Deus paroquial. Eu estou falando de um Deus tribal. Eu não estou falando de um Deus que abençoa a minha vida e deixa uma criança ser estraçalhada por um míssil. Entendeu? Mas por que ele deixa? Isso está acontecendo agora. Não é que ele deixa. Não é que ele deixa. É que o mundo está organizado de tal maneira que isso acontece não por responsabilidade de Deus. Porque Deus não é gerente do mundo. Deus entregou o mundo e a responsabilidade do mundo nas nossas mãos. Não é que Deus deixa, é que a humanidade está fazendo. Não tem nada a ver com Deus. Uhum. Tem a ver com os seres humanos. O córrego virou esgoto, não foi porque Deus deixou. Não foi porque Deus deixou. O trânsito em São Paulo tá impossível de se andar, não é porque Deus deixou. É porque nós organizamos essa cidade, nós organizamos a nossa sociedade, nós organizamos a nossa economia de tal maneira que gera miséria, degradação do meio ambiente, exclusão social, racismo. Não é Deus, não tem nada a ver com Deus.